Bom dia a todos. Meu nome é Jaqueline Pinheiro, sou aluna do programa de pós-graduação em proteção de plantas, da disciplina de diagnóstico de doenças de plantas, ministrada pelo professor Milton Lima. Estarei apresentando o artigo traduzido, intitulado como Diferentes sequevares de Houstonia pseudosolanacearum, causador de murcha bacteriana em Bidens pilosa na China. As referências da metodologia. O artigo foi publicado na revista Plant Disease em 2020. A Houstonia solanacearum é conhecida também como murcha bacteriana, é uma das doenças mais destrutivas. Então, o patógeno está disseminado, em mais de 450 espécies de plantas, e o patógeno está disseminado nas regiões tropicais e subtropicais e pode infectar bastante gênero de plantas. Então, ele possui uma múltipla classificação taxonômica e suas propriedades fisiológicas divergentes, faixas de hospedeiros muito grandes, regiões geográficas ou perfil genético bastante variáveis, isso torna a doença cada vez mais agressiva. Então, o RCC ele é subdividido em 5 raças e 6 biovars. Recentemente, o patógeno ele foi separado em 3 genoespécies com base na análise de hibridização e combinada com análises fenotípicas e genômicas modernas em técnicas proteômicas. Então, as 3 genoespécies que foram separadas foram Houstonia solanacea, filótipo 2, Houstonia pseudosolanacearum e Houstonia syzygipe. A gama de hospedeiro do patógeno RSSC está se expandindo rapidamente por causa da sua adaptabilidade ecológica, que é bastante grande. Então, na China, que é uma província bastante grande, 30 províncias contêm já casos de murcha bacteriana, principalmente em 3, em Guangxi, Guangdong, Haine e Fujian. Essas 3 províncias possuem um clima quente e de chuvas abundantes, que é propício para o desenvolvimento da doença. Então, existem pelo menos 90 espécies de plantas pertencentes a 39 famílias botânicas infectadas pelo patógeno, incluindo principalmente muitas culturas comerciais, algumas plantas lenhosas, arbutivas e também plantas ornamentais. Em 2017, a suspeita de murcha bacteriana em Bidens pilosa foi descoberta em Qinzhou e Beihai e também em Guangxi. Falando um pouco agora da erva daninha, Bidens pilosa, conhecida como picão preto, ela é uma erva daninha que ela é muito agressiva e compete com as culturas comerciais por luz, água e nutriente. É uma planta pertencente à família Asteraceae e é uma planta herbácea anual ou perene nativa da América Central e é amplamente distribuída em todas as regiões. A rotação de cultura é um método eficaz de controlar a murcha bacteriana. Mas, como é uma doença de infecção latente, as ervas daninhas, como por exemplo a Bidens pilosa, impede que esse controle seja completamente efetivo. Então, até o momento, não há relatos de sintomas típicos de murcha bacteriana nessa erva daninha, que é a Bidens pilosa. Então, o objetivo do artigo foi identificar o agente causal do patógeno que causa a murcha bacteriana na erva daninha, Bidens pilosa, e verificar a distribuição e classificação geográfica da doença, porque ajuda no desenvolvimento de medidas de manejo. E e também verificar a associação do patógeno com outras culturas de valor comercial. O outro objetivo foi avaliar a análise da virulência por meio de inoculação cruzada e explorar a fonte dos patógenos Bidens pilosa e a associação entre eles e outros patógenos de cultura próximos. Então, o autor ele separou a metodologia em 8 passos
E o primeiro passo foi o isolamento do patógeno, onde eles coletaram as plantas murchas de Bidens pilosa, né, fizeram cortes em feixes vasculares de hastes de 1 a 2 centímetros do solo, né, toda a coleta desse material foi feito na região da China, né, nas províncias de Qinzhou, Hepu. Houve a esterilização, né, de todos os fragmentos coletados com etanol e também de cloreto de mercúrio por 15 segundos. Eles foram enxaguados com água estéril, triturados e macerados por água destilada, colocados em suspensões diluídas em água estéril e água nutriente em placas com meio em cloreto. E as colônias com o fenótipo do patógeno de Ralstonia foram purificadas e armazenadas em glicerol a 20%. Se mais pesquisas forem necessárias, né, nesse ramo, esses isolados, né, que foram isolados em laboratório, podem ser recuperados por meio de placas de DNA, por meio de placas em NA, que é a água nutriente, para ser utilizada em outras pesquisas. O segundo passo foi determinar a patogenicidade e a determinação das raças, né? Então, foi inoculação de 8 plantas pelo método de irrigação no solo ou injeção no caule. Houve a inoculação em raízes feridas de Bidens pilosa, tomate, berinjela e tabaco no estágio vegetativo, entre V4 e V6. Cada muda no solo foi embebida com 30 ml de suspensão bacteriana a 1 × 10⁸ CFU por ml. Para o método de injeção, foram injetadas 100 ml dessa suspensão nas hastes jovens de batata, gengibre, amora e banana. E para o método de encharcamento, as sementes foram encharcadas também com água estéril, e essas que foram encharcadas com água foram utilizadas como testemunho. Então, houve 16 plantas replicadas, né, com inoculação, com cada isolado, e houve 3 repetições, né, de cada tratamento. E também eles calcularam o cálculo de incidência da murcha, que se deu por WI% é igual a 100 vezes o número de plantas completamente murchas dividido pelo número total de plantas inoculadas. A determinação do biovar. Aqui é só uma explicação do que é biovar, né? O biovar é uma variante procariótica que difere fisiologicamente ou biologicamente ou bioquimicamente de outras linhagens de uma espécie específica. Então, eles podem diferir entre si em relação à agressividade e sobrevivência. Então, houve a inoculação de 10 microlitros de suspensão bacteriana com a mesma concentração em meio Hayward. 3 repetições de cada teste foram feitas e a testemunha foi inoculada com um meio de cultura. Os tubos inoculados foram incubados a 28 a 2 graus Celsius durante 7 dias. E houve a verificação de mudança de cor do meio verde para o meio amarelo e foram registrados como positivas. A extração do DNA e o sequenciamento do gene 16S-RNA. O DNA total de cada isolado ele foi extraído usando o kit de extração de DNA genômico bacteriano, que está na foto ao lado. O DNA dos isolados, né, ele foi usado como molde para amplificação por PCR dos genes, usando os primers universais. O programa de PCR ele consistiu em uma desnaturação inicial, né, em 96 graus Celsius por 5 minutos, seguida por 30 ciclos. E em seguida, 5 ml do produto de PCR foi submetido à eletroforese em gel, 1% corado com brometo de etídio e visualizados em translaminador UV. Os produtos de PCR foram purificados e sequenciados pela Sangong Biotech. O quinto passo foi a amplificação por PCR multiplex específica de filótipo. Então, os filótipos isolados foram identificados, né, usando o PCR multiplex, o mesmo procedimento do método passado, né, 5 ml do produto de PCR foi submetido à eletroforese e visualizado em translaminador UV. A amplificação por PCR foi feita por um aparelho chamado termociclador biométrico T, e foi feita a identificação dos filótipos 1, 2, 3 e 4, baseada nos fragmentos esperados, né, respectivamente.
E houve a determinação também de sequevar. A amplificação por PCR do gene EGL foi realizada utilizando o par de iniciadores ENDO-F e ENDO-R. Os produtos da PCR foram purificados e sequenciados, né, pelo aparelho Sangam Biotech. Todas as sequências de EGL dos isolados, né, de Housetonia, foram depositadas no GBank, que estão descritos aí na tabela 1, e 13 sequências de cepa foram utilizadas, né, na análise filogenética, também todas dispostas na tabela 2. E foi formado, árvores genéticas foram construídas, né, usando o método de Neighbor Join, embutidos na Mega versão 6.0. E também foi feitos os ensaios, né, de virulência para inoculação cruzada. Os isolados de Bida espilosa e plantas de amendoim, cabaço de bálsamo e eucalipto foram inoculados em seus próprios hospedeiros, e os cruzados foram utilizados o método de encharcamento de solo também e de injeção já descritos. A injeção foi realizada na gema axilar de eucalipto e também no mesmo estágio vegetativo de 4 a 6 folhas. Mudas injetadas com água estéril, elas foram usadas como testemunha. E cada cepa também foi inoculada em 16 plantas e repetido 3 vezes. E foi feita a análise estatística, realizada no software SPSS versão 20, né, comparação de médias entre os tratamentos pelo teste de Tucker. O autor também destrinchou os resultados, né, dividiu os resultados em passos, né, então ele notou principalmente sintomas, né, que é a queda de folhas verdes superiores, né, o escurecimento do pecíolo seguido de murchamento, e todas as plantas foram levadas à morte pela agressividade da doença, e houve escoamento bacteriano no caule, né. A identificação de patógeno, né, 11 isolados foram obtidos, né, desse experimento, 3 cepas bacterianas foram isoladas do caule. Todos os isolados apresentaram característica típica de Housetonia, né, de colônias, que eram brancas fluidas com centro vermelho, e as características bioquímicas correspondem sim ao patógeno, né, Housetonia pseudosolanaceae. Então, com base em análise morfológica e molecular, foi comprovado que essa murcha bacteriana de Bida espilosa foi causada mesmo por esse patógeno, Housetonia pseudosolanaceae. Eles fizeram também análise, né, sequevar, com base na árvore filogenética que está descrita ao lado. Todos os isolados eles foram classificados como filótipo 1. Compreendeu-se nesse estudo os sequevares 17, 44 e 1 desconhecido. Então, embora coletados em campos diferentes, o isolado BP01 descrito na árvore ao lado de Bida espilosa, esse 06 de eucalipto e o 07 foram agrupados no sequevar 17. E o isolado de amendoim PN36 pertencia ao sequevar 44. Houve a determinação de raça também e biovar. Após 7 dias de injeção de suspensão bacteriana nas plantas e 21 dias de submersão das raízes feridas, as plantas foram analisadas. Todos os isolados, né, inoculados na planta daninha, Bida espilosa, causaram infecção nas plantas também de berinjela, tomate, tabaco e batata, com incidência de murcho de 50% a 100% pela agressividade. Não houve infecção nas plantas de bananeira. Apenas o isolado BP01 infectou o gengibre com incidência de murcho de 40%. Lembrando que o isolado BP01 era o de Bida espilosa. Assim, 3 isolados de Bida espilosa foram determinados como raça 1 biovar 3. A análise de inoculação cruzada. Os isolados de amendoim, cabaço e eucalipto, eles apresentaram alta virulência, chegando a uma incidência de 50% a 90%. E os outros isolados foram coletados no mesmo campo. No entanto, a virulência das inoculações cruzadas diferiram, que podemos observar na tabela 3. E as considerações finais: o patógeno Housetonia, né, pseudosolanacearum, é altamente variável. Então, ele tem uma variação muito grande e possível adaptação, né, adaptável em vários hospedeiros, como mostra a sua distribuição geográfica em relação aos seus hospedeiros.
Cepas do filótipo 1 demonstraram ser filogeneticamente diversas, incluindo 21 sequevares. Neste estudo foi encontrado um novo sequevar de Houstonia, Pseudosolonacearum, mas não foi ainda nomeado. O patógeno ele infecta raízes de muitas plantas que antes não eram consideradas hospedeiras. Então, isso acende, um sinal de alerta para as pesquisas em relação ao manejo da doença, para desenvolver métodos de controle. O achado de diferentes sequevares em 3 regiões contribuem para informações da epidemiologia do patógeno. E este relato do artigo é o primeiro relato de Houstonia, Pseudosolonacearum, em Bidens pilosa na região de Guangxi, na China. E é isso, pessoal. Muito obrigada.